quero meditar com você nesses minutos que temos acerca de Mateus 8, 14 a 17. Nós estamos iniciando hoje uma série de preleções para a família. O mês de maio, comumente, é tratado como o mês da família. E é muito propício, é muito saudável separarmos um mês durante o ano para que possamos meditar acerca da família. Nós estamos num processo de 30 dias de oração pelas famílias. E eu tenho mandado aí para os meus contatos, sistematicamente, esse compromisso de oração. E eu peço que você ore pelas famílias. Ore pela sua família. Ore pela grande família que é a família da Primeira Igreja Batista em Pará de Minas. Sabe por quê, irmão? Porque Satanás sabe que a igreja, ela é composta de famílias. E se as famílias não estão bem, a igreja não vai bem. Se as famílias não vão bem, a sociedade não vai bem. A base de tudo é a família. E é muito interessante que Jesus, ele se relacionava com famílias. Cada um dos seus apóstolos, cada um dos seus discípulos tinham famílias. E ele se relacionava com todos eles. E o texto que nós lemos nesta noite, lá em Mateus 8, de 14 a 17, mostra Jesus interferindo na vida de uma dessas famílias, que é a família de Pedro. Pedro era um dos seus apóstolos, alguém com quem Jesus tinha um relacionamento muito íntimo. E um dia, quando eles estavam voltando da sinagoga, eles tinham ido ao culto na sinagoga, estavam voltando. Lá no Evangelho de Marcos, a palavra de Deus nos diz que eles, os discípulos, falam com Jesus acerca de um problema que estava acontecendo na casa de Pedro. Eu vou citar o problema para você e você pode achar que é algo pequeno, mas naquela conjuntura, naquele contexto, não era. Nós estamos falando da era número 1 do cristianismo. Estamos falando de um tempo onde a medicina não tinha os recursos tecnológicos e não era avançada como é hoje. Naquela época, quando alguém ficava doente, um misto de expectativa e apreensão tomava conta dos corações, porque o acesso aos médicos era algo bem limitado, por alguns fatores. Primeiro, pelo fato de que a medicina ainda não tinha recursos como a medicina de hoje tem. Segundo, pelo fato de que as pessoas eram muito empobrecidas. As pessoas ganhavam muito pouco, viviam daquilo que produziam no campo e também da questão da agropecuária. E o que recebiam, eles tinham que encher os cofres do templo, abastecer os sacerdotes, a vida dos sacerdotes que viviam na regalia, enquanto o povo padecia, e também tinham que pagar impostos a Roma. Então o povo era um povo muito pobre, um povo muito empobrecido. E eles não tinham recursos para contratarem médicos que naquela conjuntura também se utilizavam de uma medicina natural. Não havia descobertas químicas que pudessem compor remédios que ajudavam as pessoas nas suas mazelas. Então a sogra de Pedro é muito interessante porque os filhos geralmente levavam os pais para habitarem com eles, para morarem com eles. Isso era uma maneira de honrar os pais, e a sogra de Pedro morava com eles. E diz a palavra de Deus que ela estava enferma com febre. Queridos, a expectativa de vida de um judeu era baixíssima, baixíssima. Alguns judeus não passavam dos 30 anos de idade. Aqueles que conseguiam passar eram privilegiados. Então, quando alguém ficava com febre na família, quando alguém adoecia na família, medo, insegurança, preocupação, angústia
tomavam conta dos corações. As pessoas ficavam preocupadas. Elas não tinham como tratar a maioria das enfermidades daqueles tempos. Então, quando a Bíblia fala que a sogra de Pedro estava com febre, não pense você que era algo simples. Hoje é. Hoje você trata uma febre com paracetamol, com uma dipirona, mas naquela época não existia isso. E eu repito, o acesso aos médicos era para poucos. Então, eu me atrevo a dizer para você, com a permissão da palavra de Deus, que fatalmente a sogra de Pedro morreria. Mas Jesus entrou naquela casa. Ele entrou naquela casa. Um dia, voltando da sinagoga, falaram para Jesus que a sogra de Pedro estava enferma. Ele então entrou na casa. Ele vai à casa de Pedro. E ele toca na sogra de Pedro, coisa que um rabino não podia fazer. Um rabino não podia tocar numa mulher sem se certificar do estado que ela estava. Mas Jesus, que não tem essas convenções humanas que nós temos, ele entra na casa de Pedro e ele toca na sogra de Pedro. E duas coisas acontecem imediatamente. Primeiro, a Bíblia diz que a febre a deixou. Assim, instantaneamente. Eu estou com a minha pequenina, Manuela, desde 4 horas da manhã de sábado, com uma febre intermitente. E eu sei o que a febre produz. Cansaço, ela tira as forças, perde-se o ânimo. Quem tem criança aí sabe disso. Fica sem ânimo para nada, só quer saber de deitar, e muitas vezes quer uma coberta, porque começa a sentir frio. Então, quando Jesus toca na sogra de Pedro, a febre imediatamente a deixa. É o que o texto bíblico nos diz. E ela se levanta e passa a servi-los, passa a exercer a sua hospitalidade. Olha só, ela não só ficou livre da febre, mas as suas forças voltaram, ela se levantou e foi preparar comida para eles. Veja só que coisa maravilhosa. Os vizinhos de Pedro, as pessoas que moravam naquela região, ficaram sabendo do ocorrido. Muito provavelmente já conheciam Jesus e sabiam que Jesus estava naquela região, estava na casa de Pedro. E o que foi que as pessoas fizeram? Começaram a levar os seus enfermos para Jesus na casa de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus, veja só o que o texto diz. O versículo de número 16 diz que, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ele não abençoou só a casa de Pedro, mas ele abençoou todos os que foram à casa de Pedro. E aí, o versículo 17, Mateus diz que isso aconteceu para que as Escrituras fossem cumpridas. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus, ele estava cumprindo o seu ministério, principalmente seu ministério de cura, e naquele momento ele pega a enfermidade daquela senhora, que não era apenas uma enfermidade física, mas uma enfermidade também que é trazida ao mundo. Você sabe que as enfermidades existem por causa do pecado que entrou no mundo. Ele pega isso sobre si e ele liberta aquela mulher daquela dificuldade, daquele problema, e automaticamente ele abençoa toda a casa de Pedro, porque o medo foi embora, a angústia foi embora, a tristeza foi embora, aquelas expectativas do que iria acontecer, será que ela vai morrer, será que não, também foi embora. Observe só, um simples ato, o ato de entrar na casa de Pedro, o que foi que provocou. Nós estamos falando sobre família, e eu quero nessa noite pensar com você sobre 3 grandes lições que eu aprendi aqui, que servem para a minha casa, para a sua casa, que servem para a nossa família. E eu quero pensar sobre essas lições com você. A primeira lição que eu aprendi aqui é essa:
Não existe problema, situação ou circunstância que Jesus não possa resolver. Sim ou não? Agora, ele só estará numa casa que o queira. Pedro quis que Jesus fosse à casa dele. Os discípulos queriam que Jesus fosse à casa de Pedro. E Pedro pega Jesus e leva para a casa dele. Eu quero dizer para você com toda a convicção do meu coração, não há problema, não há dificuldade, não há circunstância desfavorável que Jesus Cristo não possa resolver. Mas aí alguém pode me perguntar assim, então Senhor, então pastor, por que o Senhor Jesus não resolve o problema que está na minha casa? E aí eu me atrevo a te dar uma resposta. Você realmente quer o Senhor Jesus na sua casa? O Senhor Jesus está verdadeiramente na sua casa? Porque quando Ele chega na nossa casa, Ele muda toda a estrutura da casa, mas Ele também me chama à responsabilidade numa série de coisas. E é aí que mora o problema. Porque Jesus, Ele não entra numa casa para manter aquela casa do mesmo jeito. Mudanças precisam acontecer, quer sejam por fora e quer sejam por dentro. E muitas dessas mudanças, querido irmão, querida irmã, precisam acontecer em mim. E mudanças incomodam. Às vezes eu não quero mudar. Às vezes eu não quero agir de maneira diferente. E aí, sabe o que acontece? O problema persiste. E nós jogamos a culpa em Deus. E nós falamos, não adianta nada. Eu vou na igreja, eu oro, eu canto, eu louvo, eu contribuo, eu tenho orado, mas Deus não faz nada, o problema continua. Reveja isso. E veja se realmente, talvez, a dificuldade não esteja em você, porque eu creio na palavra de Deus, e eu sei que pela palavra de Deus, o Cristo que nós servimos, Ele é o Senhor do impossível, e Ele pode mudar a estrutura de qualquer família. Ele pode. O problema não está nele, o problema muitas vezes está em mim. Muitas vezes nós vamos à casa de Jesus, mas nós não levamos Jesus para a nossa casa. Porque quando Ele entra, mudanças precisam acontecer. Ele muda, mas muitas vezes Ele quer mudar você. Eu me atrevo a dizer que grandes problemas que acontecem dentro de casa, o primeiro a mudar precisa ser eu. E mudanças doem. Mudanças custam caro. De vez em quando a gente ouve assim, com todo respeito aqui, mas a gente fica sabendo, e a gente prega muito por aí, já preguei em várias igrejas, aí chega alguém e fala com a gente assim, pastor, como eu queria que meu marido estivesse aqui. Essa palavra é toda para ele. Aí lá no meu íntimo eu fico pensando assim, mas será que Deus não queria falar, não é com você? Porque a gente sempre tem a tendência de apontar para lá, é ou não é verdade? Mas dificilmente a gente aponta para a gente. Então, Jesus Cristo tem poder para mudar toda e qualquer estrutura familiar, para resolver todo problema. Ele entrou na casa de Pedro e ele resolveu o problema da casa, mas Pedro queria Jesus lá. Você quer Cristo no seu lar, na sua casa? Porque se Ele entrar lá, Ele vai chamar você à responsabilidade, você terá que mudar, querido. Porque Ele não vai conviver com a indiferença àquilo que Ele ordena. Então, a primeira lição é essa. A primeira lição, realmente, Jesus pode resolver qualquer problema, mas Ele só estará numa casa que o queira. E eu tenho certeza, tem muita casa que não quer Jesus lá não. Tem muitas pessoas que não querem Cristo em suas vidas. Eu conheci um rapaz que me falou isso abertamente. Não quero conhecer Jesus, não quero conhecer a Bíblia, não quero conhecê-lo, porque se eu conhecê-lo, eu sei que eu vou ter que mudar isso, isso e isso na minha vida. E quer saber de uma coisa? Eu não estou nem um pouco a fim de mudar.
Então, o que eu estou falando para você aqui tem propriedade. Há muitas pessoas nos visitando aqui nessa noite. Meu irmão, vamos pensar nisso. Queremos realmente Jesus na nossa casa? Queremos? Estamos dispostos a nos submeter a Ele? Estamos dispostos a mudar o que Ele exigir que mudemos? Você quer Jesus na sua casa ou você quer aquilo que Jesus pode te dar? Pedro queria Jesus na casa dele. E Jesus foi lá muitas vezes. Você quer que Jesus entre na sua casa? A casa que Jesus entrou foi totalmente transformada pelo poder de Jesus. Mas eu repito, Pedro queria que Jesus fosse à casa dele. Será que nós queremos realmente Jesus na nossa casa ou nós queremos apenas aquilo que Ele pode dar? Meu querido, precisamos pensar nisso. Segunda lição que eu aprendi aqui. Segunda lição. A casa onde Jesus entrou sofreu os efeitos diretos de sua presença. Jesus gostava muito de entrar nas casas das pessoas. Toda casa onde Jesus entrou passou por uma transformação radical. Quer que eu te dou alguns exemplos? Jesus foi à casa de Zaqueu. Entrou na casa de Zaqueu, conversou com Zaqueu, aí ele disse assim: hoje veio salvação a esta casa. O que não tinha naquela casa? Salvação. Jesus entrou nela, o que foi que passou a ter? Salvação. Houve uma outra pessoa que procurou Jesus num momento terrível de sua vida. Jesus entrou na casa dele, era Jairo, a filha dele enferma, meu menino de 12 anos, enferma. Ele foi até Jesus e disse: vamos na minha casa, Senhor, para que o Senhor ore pela minha filha. Jairo passou por cima de todo o preconceito religioso, ele era chefe da sinagoga, ele enfrentou tudo e todos, foi até Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi até a casa dele. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele disse assim: vocês estão chorando à toa, a menina não morreu, ela está dormindo. As pessoas riram dele. Ele então mandou que todos saíssem, entrou no quarto onde a menina estava, ele, Pedro, Tiago, João e os pais da menina, olhou para a menina e disse em aramaico: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. O que foi que aconteceu naquela casa? O que é que reinava naquela casa? Morte, medo, tristeza, choro, lágrimas, angústia. E o que é que passou a existir naquela casa? Vida, esperança, alegria, felicidade, louvor, contentamento. Porque onde a vida entra, a morte sai. Entende? Foi ou não foi uma transformação radical? A presença de Jesus. Jesus foi na casa de um fariseu chamado Simão. Chegou na casa de Simão, uma mulher entra na casa de Simão chorando e começa a chorar em cima dos pés de Jesus. E começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Quem era? Era uma prostituta. Olharam e falaram assim: se esse soubesse quem é que está tocando nele. E Jesus então chamou a atenção de Simão e perdoou os pecados daquela mulher. O que houve ali na casa de Simão? Não para Simão, porque Simão, embora estivesse recebendo Jesus na sua casa, Jesus ainda não havia entrado no coração dele. Houve arrependimento, houve perdão ali na casa de Simão. Jesus, ele gostava de entrar nas casas. E toda casa onde Jesus entrava, sofria os efeitos. Quando eu falo sofrer aqui, eu quero falar no sentido de que coisas aconteciam, coisas maravilhosas aconteciam. E é isso que aconteceu na casa de Pedro naquele dia. Eu quero dizer uma coisa para você, e aqui eu quero falar de maneira muito clara, porque nós estamos muitas vezes equivocados
no tocante a uma questão muito importante. Escute, eu não quero desrespeitar a sua fé, absolutamente. Você tem o direito de crer do jeito que você quiser. Mas nós somos condicionados a achar que pelo fato de nós termos um quadro de Jesus na parede, uma fotografia de Jesus num canto da sala, significa que Ele está lá e que isso é suficiente para resolver o problema na minha casa. Não é desse Cristo que eu estou falando para você. Eu não estou falando de um Cristo construído pela religião. Eu estou falando do Cristo vivo e verdadeiro, a pessoa real, bendita e maravilhosa de Jesus, que se estiver na sua casa, você irá experimentar mudanças profundas e significativas nela. É isso que eu estou falando. Por quê? Porque nós somos muitas vezes apresentados a um Cristo que é construído ao longo da história, e é passado de geração em geração, e nós vamos construindo a nossa fé em cima da visão desse Cristo, e as coisas não se resolvem, sabe por quê? Porque não é Cristo, é uma representação dele. Olha, escute, você precisa ter um encontro verdadeiro com o Cristo verdadeiro. Quem estava na casa de Pedro era o Cristo real, é o Cristo de Pedro que vai mudar a nossa casa. É o Cristo de Pedro que vai modificar a nossa estrutura. É esse Jesus que você precisa ter na sua casa, querido. É esse Jesus que você precisa ter dentro do seu coração. Porque se você não tiver esse Cristo lá, dentro do seu lar, nada irá acontecer. Porque o nosso Jesus, o Jesus da Bíblia, Ele está acima de religião, Ele está acima de conceitos, Ele está acima de suposições. Então, aprenda essa lição comigo. A casa onde Jesus entrou, ela experimentou, ela sofreu os efeitos diretos da presença de Jesus. A casa onde Jesus está, ao longo da minha vida como pastor, eu já visitei muitas e muitas famílias, e eu visito famílias toda semana. Eu estou diretamente ligado às famílias da igreja. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem algumas casas nas quais eu entro que não dá vontade de ir embora. Dá vontade de ficar lá. Maravilha que é. Sabe, é uma paz, é uma tranquilidade, sabe, você percebe que o Senhor está ali, na maneira como o marido trata a esposa na sua frente, na maneira como os pais tratam os filhos, na forma como te recebem, nas palavras que eles falam, na maneira como eles reagem a tudo que você diz acerca do Senhor, e você percebe aquela atmosfera espiritual, que eu confesso para você, irmão, que alegria é estar ali, junto desses irmãos, que maravilha. Você percebe que o Senhor está ali, você percebe que existe algo diferente ali, e se eu percebo, como pastor, quanto mais aqueles que não são servos de Deus, aquelas pessoas que ainda não têm o entendimento do Evangelho, sabe, nós precisamos, irmãos, realmente ter Cristo dentro das nossas casas, para que esses efeitos aconteçam. É uma historinha, eu já contei aqui na igreja, eu vou pedir licença para contar de novo, alguns já sabem, mas muitos aqui são novos, não sabem. Um pastor foi convidado para almoçar na casa de uma família muito rica, muito próspera. E ele foi almoçar na casa daquela família, e quando ele chegou na casa daquela família, o pai assentado na mesa com o pastor, a esposa lá no fundo, nem foi cumprimentar o pastor, os filhos lá na sala jogando videogame, e a esposa foi falar um negócio com o marido nem respondeu, e quando respondeu asperamente, e um clima estranho, um clima pesado, ele almoçou, foi um almoço desagradável, não havia uma sintonia entre eles. Aí ele entrou no carro, olhou para a esposa e falou assim: quanta pobreza no meio de tanta riqueza. O tempo passou, uma família simples, humilde da igreja, chamou o pastor para almoçar na casa deles, e o pastor foi, e quando chegou lá, não tinha luxo, não tinha riqueza, eram pobres, uma família muito humilde, uma família que passava por dificuldades financeiras, não tinha uma casa bonita, não tinham móveis sofisticados, mas tinha uma coisa:
A esposa, um carinho com o marido, os filhos brincando, e alguns deles abraçando o pastor, e a esposa, aquela alegria com o pastor, e na hora de almoçarem foram para a mesa, e deram as mãos, e oraram, e agradeceram a Deus, e que dia maravilhoso foi aquele para o pastor. Ele entrou no carro e falou para a esposa assim: quanta riqueza no meio de tanta pobreza. É isso que nós precisamos. Sabe, nós precisamos realmente ter Cristo dentro da nossa casa. Não uma informação, não um retrato, com todo respeito, não um símbolo religioso. Nós precisamos do próprio Cristo presente dentro da nossa casa. O próprio Jesus, porque é Ele que muda a nossa estrutura, é Ele que opera, é Ele que faz grandes maravilhas. Tem uma frase que eu li hoje, achei muito interessante. Veja só essa frase: o que mais dói é ver uma família que só é unida no retrato. Quantas famílias só são unidas nos retratos? Como é que anda a sua família? Seja sincero, não responda para o pastor, não responda para a igreja, responda para você mesmo. Como é que está a sua casa? Jesus está lá? Jesus entrou lá? Você sente os efeitos dele, direto, no seu dia a dia, na maneira como você encara os problemas junto com a sua esposa, na forma como você trata a sua esposa, na forma como você trata seus filhos. Existe uma incidência da presença de Jesus na sua casa? Terceira lição, caminhando para o final. Terceira e última lição. A casa onde Jesus entrou se tornou uma casa que serve. É maravilhoso isso. Jesus curou a sogra de Pedro, aí as pessoas ficaram sabendo, lá na casa de Pedro, leva ele. O que está acontecendo? Meu filho está doente demais, leva lá na casa de Pedro. Lá tem alguém que pode resolver o problema. E as pessoas começaram a levar os endemoniados e os enfermos lá na casa de Pedro. A casa de Pedro se tornou um celeiro de bênção para as pessoas. Oh, irmãos, eu quero que a minha casa seja assim para você. Eu quero que a minha casa seja uma casa que sirva os interesses do reino de Deus. Eu não estou aqui falando que a sua casa tem que receber um pequeno grupo, que a sua casa tem que receber isso, receber aquilo. Não é isso. Mas quando você consegue viver dentro de casa os princípios, quando realmente o Senhor está presente dentro da sua casa, toda a sua casa se torna um luzeiro para o mundo. As pessoas percebem que na sua casa existe remédio. Será que nossas casas são assim? Será que a minha casa é uma casa que serve os interesses do reino de Deus? Ou minha casa tem sido uma maldição aonde ela existe? Uma vez eu fui fazer uma visita com um pastor amigo meu, nós fomos fazer uma visita juntos, e quando chegou na casa de uns membros da igreja, só ouvia grito, e a mãe batendo no filho, e o filho gritava, e era um escândalo, todo mundo escutava. Eu escutei assim, uns 30, 40 metros assim da casa, eu já comecei a escutar os gritos dentro da casa, e a mãe falando umas palavras depreciativas, e uma coisa, e eram membros da igreja. O pastor olhou para mim, eu olhei para o pastor, aí o pastor falou assim: irmão, Jesus mora aqui? Jesus está aqui dentro, irmão. Quando bateu na porta que a irmã veio receber, ela ficou toda sem graça, e o menino estava assim chorando num canto, e as pessoas, pelo menos que eu me lembre, daquela região, ninguém nunca foi na igreja. Como é que vai? Ser cristão é isso aí? Ser crente é assim? É assim que os maridos tratam as esposas lá na sua igreja? É assim que os pais fazem com os filhos lá na sua igreja? Meus irmãos, existem famílias que envergonham o evangelho, enquanto existem famílias que glorificam o nome do Senhor. E a casa de Pedro era uma casa dessas, uma casa que serviu, uma casa que se abriu para abençoar
todos aqueles que estavam. Meus irmãos, eu falo isso da igreja. Toda pessoa que vem na igreja, ela tem que sair daqui com alguma coisa para colocar em prática, para mudar, algum desafio na vida. Todas as pessoas, a igreja está aqui para oferecer, a igreja não está aqui para receber. Você veio aqui, você não pode ir embora de mãos vazias, com o coração vazio. Você tem que ir com alguma coisa do Senhor no seu coração. Na minha casa tem que ser a mesma coisa. Um abraço, uma palavra, um trato, uma receptividade, um gesto. Irmãos, as pessoas precisam estar felizes na minha casa. Eu preciso ter uma casa que serve os interesses do reino de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo, esse tem que ser o nosso propósito. As pessoas, quando forem na minha casa, elas têm que sair da minha casa com aquele desejo: eu quero uma família assim. Eu quero ter uma casa assim. Será que isso tem acontecido conosco? Será que nossas casas têm sido casas que servem? Têm sido casas que servem os interesses do reino de Deus? Será que sua casa tem sido um celeiro de bênçãos lá na sua vizinhança? Será que alguém tem batido na sua porta e falado assim: eu vim aqui conversar com você, eu tenho te observado, eu tenho observado sua família, eu queria saber qual é o segredo da sua família? Quando isso acontece, nós estamos servindo os interesses do reino de Deus. Eu queria deixar essa reflexão com você nessa noite. Eu queria que você levasse isso para a sua casa, esses objetivos, esses alvos. Eu não sei se Jesus mora na sua casa, mas se Ele não está lá, leve-o com você hoje. Leve Jesus para a sua casa. Porque a casa onde Jesus entra nunca mais é a mesma. Foi o que aconteceu na casa de Pedro. É o que pode acontecer na sua casa também. Vamos orar? Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por nos mostrar nessa noite coisas maravilhosas, coisas tão impressionantes, tão esplêndidas, acerca da casa de Pedro. Obrigado a Deus por Jesus. Obrigado pelas lições que aprendemos nessa noite. Obrigado, Senhor, e nos perdoe se porventura nós ainda não o temos lá como deveríamos. Retira de nós o medo, Senhor. Retira de nós o receio, o medo de tê-lo conosco. Retira de nós, ó Deus, essa preocupação, porque se Jesus estiver comigo eu tenho que mudar. Ó Deus, que possamos mudar aquilo que o Senhor colocar diante de nós. Ajude-nos a mudar, ó Deus. Permita que a cada dia possamos aprender mais com as famílias da Bíblia. Faça da minha casa um celeiro de bênçãos, Senhor. Faça da minha casa um lugar onde as pessoas que estarão nela serão abençoadas, serão alcançadas pela Tua graça. Usa a minha casa como um canal de bênção na minha vizinhança, onde quer que eu me encontre, ó Deus. Ó Pai Santo, se há alguém aqui nesta noite cuja casa ainda não te recebeu, que isso possa acontecer nessa noite. Que Jesus Cristo possa estar adentrando os lares que ainda não pertencem a Ele. E essas mudanças possam começar a acontecer. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor tem poder para salvar casamentos, para transformar relacionamentos, para mudar a estrutura familiar de qualquer família. Eu sei que o Senhor tem esse poder. Por isso eu peço que o Senhor realize grandes milagres nesta noite, em famílias que precisam da sua intervenção. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde as famílias da sua igreja, guarde as casas da sua igreja. Muito obrigado por esta noite, e muito obrigado por ter falado conosco. Nós lhe agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.